Uma em cada 3 pessoas acima de 60 anos no Brasil está perdendo massa muscular agora mesmo por causa do que come no café da manhã. E o mais chocante é que a refeição mais popular do país, aquela que você provavelmente tomou hoje de manhã, é uma das maiores responsáveis por isso. Se você sente que suas pernas estão mais fracas, se tem menos disposição do que tinha há alguns anos, se percebe que está ficando mais lento, mais cansado, mais frágil, existe uma grande chance de que o problema comece logo cedo, na primeira refeição do dia. Tudo o que você ouviu sobre café da manhã saudável na terceira idade está baseado em informações incompletas. Em mais de 15 anos atendendo pacientes da terceira idade, eu descobri que mudar o café da manhã é a intervenção mais poderosa e mais rápida para recuperar força muscular. Vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e como corrigir isso em menos de uma semana. Mas primeiro, você precisa entender qual é o mecanismo escondido que transforma seu café da manhã numa armadilha silenciosa. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica especialista em saúde do idoso. E ao longo desses anos, eu atendi milhares de pacientes que chegavam no meu consultório com fraqueza muscular, com medo de cair, com perda de independência. E sabe o que eu percebi? A grande maioria dessas pessoas tinha algo em comum. Não era falta de exercício, não era uma doença grave, era o café da manhã. Quando eu comecei a investigar o que essas pessoas comiam nas primeiras horas do dia, eu encontrei um padrão assustador. Quase todas tomavam a mesma coisa: café com leite, pão francês com manteiga, talvez um biscoito. Parece inofensivo, não é? Parece até saudável. Mas quando você entende o que acontece dentro do seu corpo quando você come isso, a história muda completamente. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostram que mais de 70% dos idosos brasileiros consomem menos da metade da proteína necessária para manter a massa muscular. E a maior parte dessa deficiência acontece justamente no café da manhã. Um estudo publicado no Journal of Nutrition em 2023, envolvendo mais de 8.000 participantes acima de 60 anos, descobriu que a distribuição de proteína ao longo do dia é tão importante quanto a quantidade total. E adivinha qual refeição tinha a menor quantidade de proteína? O café da manhã. E se você já está achando esse conteúdo importante, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que eu vou revelar daqui para frente pode ser a diferença entre continuar perdendo força ou começar a recuperar seus músculos a partir de amanhã. Agora deixa eu te explicar o mecanismo que ninguém explica direito. Enquanto você dorme, seu corpo passa por um período de 6 a 8 horas sem receber nenhum nutriente. Durante esse jejum noturno, algo acontece que pouca gente sabe. Seu corpo entra num estado que os cientistas chamam de catabolismo muscular. Isso significa que, durante a noite, seu organismo começa a quebrar proteína dos seus próprios músculos para manter as funções vitais funcionando. Pensa nisso como um prédio que está sendo desmontado tijolo por tijolo enquanto você dorme. O coração precisa bater, o cérebro precisa funcionar, os órgãos precisam trabalhar. E para isso, o corpo precisa de energia e aminoácidos. Se não tem comida chegando, ele vai buscar nos músculos. Quando você acorda, seu corpo está literalmente pedindo socorro. Ele precisa urgentemente de proteína para parar esse processo de destruição e começar a reconstruir. E aqui está o problema gigante. Quando você toma aquele café da manhã tradicional, pão com manteiga e café com leite, sabe quanta proteína você está fornecendo? Aproximadamente 5 a 8 gramas. Seu corpo precisa de pelo menos 20 a 30 gramas logo na primeira refeição para reverter o catabolismo noturno. Você está dando menos de 1/3 do que precisa. É como se seu corpo estivesse gritando: "Me dá tijolos para reconstruir essa parede", e você respondesse com um punhado de areia. E olha como isso se acumula. Se todo dia você perde um pouco de músculo durante a noite e não repõe de manhã, em 1 ano a perda é visível. Em 5 anos é dramática. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia estima que a perda muscular pode chegar a 1,5% ao ano depois dos 50. Mas esse número pode dobrar ou triplicar quando a alimentação é inadequada, especialmente no café da manhã. Mas espera aí, porque tem mais. Não é só a falta de proteína. O café da manhã tradicional brasileiro é dominado por carboidratos refinados: pão francês,
biscoito, bolo, tapioca pura. Quando você come uma quantidade grande de carboidrato refinado sem proteína suficiente, seu açúcar no sangue dispara rapidamente. Imagina um foguete subindo. É isso que acontece com sua glicose. O pâncreas, assustado com essa quantidade de açúcar, libera uma quantidade enorme de insulina para dar conta. E a insulina alta faz algo que a maioria das pessoas não sabe. Ela bloqueia a síntese de proteína muscular. Isso mesmo. A insulina em excesso, causada pelo pico de açúcar, atrapalha a capacidade do seu corpo de usar proteína para construir músculo. Então, mesmo que você coma um pouquinho de proteína no café da manhã, se vier acompanhada de uma montanha de carboidrato refinado, a insulina alta vai impedir que essa proteína seja aproveitada. É como contratar um pedreiro e depois trancar a porta da obra. O material está lá, o trabalhador está lá, mas ninguém consegue entrar. E tem uma coisa que piora tudo. Depois daquele pico de insulina, o que acontece? O açúcar no sangue despenca. Aquela sensação de moleza, de sonolência, de falta de energia lá pelas 10 da manhã. Já sentiu isso? Pois é. É a montanha-russa da glicose. E quando o açúcar despenca, sabe o que o corpo faz? Ele volta a quebrar músculo para obter energia. Então, o café da manhã errado te coloca num ciclo vicioso. Pouca proteína de manhã, pico de insulina que bloqueia a construção muscular, queda de açúcar que gera mais destruição de músculo. Dia após dia, semana após semana. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicado em 2022, demonstrou que idosos que consumiam café da manhã rico em proteína e baixo em carboidrato refinado tinham até 35% mais síntese de proteína muscular, comparado com quem tomava o café da manhã tradicional. 35%. Isso é a diferença entre perder músculo e ganhar músculo. E tudo começa na primeira refeição. Deixa eu te contar o caso da Dona Regina, 64 anos, de Campinas, professora aposentada. Ela me procurou porque estava sentindo uma fraqueza progressiva nas pernas e nos braços. Tinha parado de carregar as sacolas do mercado porque não aguentava mais. O marido fazia tudo por ela e ela se sentia um peso. Quando investiguei a alimentação, o café da manhã dela era o seguinte: café com leite adoçado, 2 fatias de pão francês com margarina e, às vezes, um pedaço de bolo. Parece familiar? A proteína total desse café da manhã não chegava a 7 gramas. Orientei ela a mudar apenas o café da manhã, mantendo almoço e jantar como estavam. Em 6 semanas, Dona Regina voltou no consultório e me disse com os olhos brilhando que tinha voltado a carregar as compras sozinha. 6 semanas, só mudando o café da manhã. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Eu achava que estava ficando velha demais. Não era velhice, era fome de proteína. Agora eu preciso destruir um mito que atrapalha muita gente. E presta atenção, porque esse mito é responsável por milhares de idosos perderem músculo desnecessariamente. Provavelmente, alguém já te disse que ovo faz mal, que aumenta colesterol, que não pode comer todo dia, que a gema é perigosa. Essa crença vem de estudos dos anos 60, estudos que já foram completamente desmentidos pela ciência moderna. A história é a seguinte: nos anos 60, pesquisadores observaram que o colesterol nas artérias de pessoas com doenças cardíacas parecia vir da alimentação. Então concluíram que comer colesterol aumenta colesterol no sangue. Parecia lógico, mas estava errado. Décadas de pesquisa depois, hoje sabemos que o fígado produz a maior parte do colesterol do seu corpo. E quando você come colesterol na comida, seu fígado simplesmente reduz a produção. Existe um equilíbrio automático. Uma meta-análise publicada no British Medical Journal em 2020, analisando dados de mais de 300 mil participantes, mostrou que consumir até 3 ovos por dia não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis. Pesquisadores da Universidade de Harvard confirmaram essa descoberta em estudos separados. Então vamos entender o que o ovo realmente é. Ele é talvez o alimento mais completo que existe para reconstruir músculo. Tem todos os 9 aminoácidos essenciais, aqueles que seu corpo não consegue produzir sozinho. Tem vitamina D, fundamental para a força muscular. Tem colina, essencial para o funcionamento do cérebro. Tem gordura boa que ajuda na absorção de nutrientes. Tem vitamina B12, que muitos idosos são deficientes. E custa o quê?
Menos de R$ 1 a unidade. E por favor, para de jogar fora a gema. A gema é onde está a maior parte dos nutrientes. Jogar a gema fora é como comprar um remédio e jogar a parte que funciona no lixo. Um ovo inteiro tem 7 gramas de proteína. 2 ovos, 14 gramas. Adiciona um copo de leite e um pedaço de queijo e você já tem 25 gramas no café da manhã. Pronto! Seu corpo tem tudo o que precisa para reconstruir o que foi perdido durante a noite. Eu tô super curiosa. Me conta nos comentários. Qual é o seu café da manhã hoje? Quero saber o que vocês estão comendo, porque isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais direcionado para a realidade de vocês. Bom, agora vou te dar o protocolo completo do café da manhã que reconstrói músculos. E presta atenção em cada detalhe, porque cada um importa. A primeira regra é: coma proteína nos primeiros 30 minutos depois de acordar. Esse timing é crítico. Quanto mais tempo você demora para comer proteína de manhã, mais tempo seu corpo fica no estado de catabolismo, devorando seus próprios músculos. 30 minutos. Não precisa ser uma refeição elaborada. Pode ser 2 ovos cozidos que você deixou prontos na noite anterior. Pode ser um copo de leite com queijo. O importante é ser rápido e ter proteína. A segunda regra é: garanta pelo menos 20 gramas de proteína nessa refeição. 20 gramas é o mínimo para ativar o que os cientistas chamam de mTOR, que é a via metabólica responsável por acionar a construção muscular. Funciona assim: quando a proteína chega no seu corpo e é quebrada em aminoácidos, esses aminoácidos precisam atingir uma concentração mínima no sangue para que o sinal de construir músculo seja ativado. Abaixo de 20 gramas, essa concentração simplesmente não é atingida. É como tentar ligar um carro com a chave errada. Não adianta girar, não vai funcionar. Pesquisa da Universidade McMaster, no Canadá, mostrou que 20 a 30 gramas de proteína por refeição é a faixa ideal para maximizar a síntese muscular em idosos. Abaixo disso, desperdiça. Acima de 40, o excesso não é aproveitado para músculo. Aqui estão 5 opções práticas de café da manhã que fornecem mais de 20 gramas de proteína. Opção 1. 2 ovos mexidos com queijo branco e uma fatia de pão integral. Isso dá aproximadamente 25 gramas de proteína. Opção 2. Um copo de iogurte natural com 2 colheres de aveia e uma banana, aproximadamente 22 gramas. Opção 3. Omelete de 2 ovos com ricota e tomate, aproximadamente 24 gramas. Opção 4. Vitamina de leite com banana, aveia e uma colher de pasta de amendoim, aproximadamente 23 gramas. Opção 5. Pão integral com patê de sardinha e um copo de leite, aproximadamente 26 gramas. Percebe que nenhuma dessas opções é complicada? Nenhuma exige ingrediente exótico ou caro. São alimentos que você encontra em qualquer mercado, em qualquer cidade do Brasil, seja no interior do Nordeste ou na capital do Sul. E olha, se o orçamento está apertado, a opção mais barata e mais eficiente são os 2 ovos com um copo de leite. Custa menos de R$ 3, menos que aquele pão francês com frios do dia a dia, e funciona infinitamente melhor para o seu corpo. Saúde não precisa ser cara, precisa ser inteligente. A terceira regra, e essa é onde muita gente erra, é incluir uma fonte de gordura boa junto com a proteína. Pode ser o próprio ovo com a gema, pode ser um pedaço de abacate, pode ser azeite, pode ser queijo. A gordura é importante por 2 razões. Primeiro, ela ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que é essencial para a força muscular. Sem gordura, a vitamina D que você ingere não é absorvida direito. Passa pelo seu corpo sem ser aproveitada. Segundo, a gordura desacelera a digestão, o que mantém os aminoácidos disponíveis no sangue por mais tempo, alimentando seus músculos de forma prolongada. É a diferença entre jogar um balde de água numa planta de uma vez, que escorre e desperdiça, ou usar um gotejamento lento que mantém a terra úmida por horas. Vou te contar o caso do seu Geraldo, 72 anos, de Goiânia, mecânico aposentado. Ele é diabético e tinha cortado praticamente tudo do café da manhã, com medo de aumentar a glicose. Tomava só café preto e comia uma bolacha de água e sal. A proteína total era praticamente 0. Quando veio me consultar, a glicose dele estava até controlada,
mas ele mal conseguia subir os 3 degraus da entrada da casa dele. Os músculos das pernas estavam extremamente fracos. A esposa dele estava preocupadíssima. Eu expliquei para ele que cortar comida não era a solução e que, na verdade, comer a comida certa, especialmente proteína, ia ajudar tanto os músculos quanto a glicose. Porque proteína e gordura boa não causam pico de açúcar como carboidrato refinado. Montamos um café da manhã com 2 ovos mexidos, um pedaço de queijo branco e meio abacate. Sabe o que aconteceu? A glicose dele melhorou, porque parou de ter aquele pico de insulina do pão. E em 2 meses, ele me mandou um vídeo subindo a escada da casa dele sem segurar em nada. Ele estava rindo, orgulhoso, a esposa filmando e chorando de alegria atrás. Disse que até voltou a trocar pneu. 72 anos, trocando pneu. Isso é o poder de um café da manhã correto. Agora, tem algo fundamental que eu preciso destacar. A 4ª regra é: reduza drasticamente o carboidrato refinado de manhã. Eu não estou dizendo para cortar carboidrato totalmente. Carboidrato é combustível e você precisa dele, especialmente se faz caminhada ou qualquer atividade. Mas tem diferença enorme entre carboidrato bom e carboidrato ruim. É como comparar gasolina e álcool de posto. Os dois fazem o carro andar, mas um rende muito mais que o outro. Pão francês, biscoito, bolo, nhoca pura. Esses são carboidratos que viram açúcar no sangue quase imediatamente. Eles causam pico de insulina e bloqueiam a construção muscular. Substitua por opções de liberação lenta. Pão integral de verdade. E quando eu digo de verdade, eu digo aquele que tem a farinha integral como primeiro ingrediente no rótulo, não aquele que só tem cor de integral. Aveia em flocos, batata doce, mandioca cozida. Esses liberam energia devagar, mantendo você satisfeito e com energia estável por horas, sem aquela queda que dá vontade de deitar no sofá lá pelas 10 da manhã. E a 5ª regra: não pule o café da manhã. Eu sei que tem muita gente falando de jejum intermitente por aí. E olha, o jejum pode ter benefícios para algumas pessoas em determinadas situações. Mas para quem tem mais de 60 anos e está perdendo massa muscular, pular o café da manhã é um erro grave. Cada hora que você fica sem comer de manhã é 1 hora a mais que seu corpo passa destruindo músculo. Um estudo japonês de 2021, publicado na revista Nutrients, acompanhou 3.000 idosos por 5 anos e descobriu que aqueles que pulavam o café da manhã regularmente tinham o dobro do risco de desenvolver sarcopenia, que é a perda muscular associada à idade. O dobro! Esse dado é assustador quando você coloca em perspectiva. Significa que uma decisão simples, comer ou não comer de manhã, pode determinar se você vai estar caminhando com independência daqui a 5 anos ou se vai estar dependendo de alguém para tudo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, me faz um favor e deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e que talvez estejam perdendo músculo sem saber o motivo. Agora eu preciso falar sobre 3 erros comuns que as pessoas cometem mesmo quando tentam melhorar o café da manhã. Primeiro erro: achar que granola é saudável. A maioria das granolas vendidas no mercado é carregada de açúcar. Tem granola que tem mais açúcar que chocolate. Parece saudável, a embalagem é bonita, tem fotos de frutas, mas quando você lê o rótulo, açúcar é o 2º ou 3º ingrediente. Sempre leia o rótulo. Procure granola com menos de 5 gramas de açúcar por porção. Ou melhor ainda, substitua por aveia pura com frutas frescas, que é mais barata e infinitamente mais saudável. Segundo erro: trocar o leite normal por leite vegetal sem verificar a proteína. Um copo de leite de vaca tem 8 gramas de proteína. Sabe quanto tem um copo de leite de amêndoas? 1 grama. 1! O de arroz também é muito baixo. Se você trocou por razões de intolerância à lactose, tudo bem, mas use leite sem lactose, que mantém a mesma proteína. Ou se prefere vegetal, leite de soja é a única opção que se aproxima do leite de vaca em proteína, com cerca de 7 gramas por copo. Terceiro erro: comer fruta como café da manhã principal. Fruta é maravilhosa, cheia de vitaminas, fibras, antioxidantes. Eu amo frutas e recomendo todo dia. Mas fruta sozinha não tem proteína suficiente para reconstruir músculo.
Uma banana tem 1 grama de proteína. Uma maçã tem menos de meio grama. Se seu café da manhã é uma salada de frutas pura, você está fornecendo vitaminas, mas zero material de construção para seus músculos. Fruta é complemento excelente, mas não é a base. A dona Conceição, 78 anos, de Manaus, aposentada, achava que estava comendo super saudável. Café da manhã dela era mamão, banana e um suco de laranja natural. Tudo fruta. Zero proteína. Ela me disse que fazia isso há anos, porque uma amiga falou que era desintoxicante. Quando chegou no meu consultório, tinha perdido tanta massa muscular que mal conseguia abrir uma garrafa de água. A força de preensão das mãos dela estava em níveis críticos. Mudamos o café da manhã. Mantivemos o mamão, porque ela adorava, e mamão tem fibra e vitamina A. Mas adicionamos 2 ovos cozidos e um pedaço de queijo. 4 meses depois, ela me mostrou orgulhosa que conseguia abrir a garrafa sozinha de novo. E me disse rindo que até voltou a descascar mandioca, que para quem é do norte, sabe que é um exercício de força e tanto. Ela me perguntou por que ninguém nunca tinha explicado isso antes. Agora aqui vai uma coisa que eu preciso ser honesta com você. Mudar o café da manhã sozinho não vai resolver 100% do problema se você não se movimentar. Nutrição e exercício são como as 2 pernas de uma mesa. Se uma falta, a mesa cai. Os alimentos dão o material de construção. O exercício dá o estímulo para o corpo usar esse material. Então, além de mudar o café da manhã, tente incluir pelo menos 15 a 20 minutos de alguma atividade por dia. Pode ser caminhada, pode ser exercício sentado na cadeira, pode ser subir e descer escada devagar. O importante é mover os músculos. Porque quando o músculo trabalha, ele manda um sinal para o corpo dizendo: preciso de reforço. E se a proteína está disponível no sangue, graças àquele café da manhã correto, o corpo atende ao pedido e reconstrói mais forte. Vou recapitular tudo. O café da manhã tradicional brasileiro tem proteína insuficiente. Seu corpo destrói músculo durante a noite e precisa de reposição urgente. Carboidrato refinado de manhã bloqueia a construção muscular. Você precisa de pelo menos 20 gramas de proteína nos primeiros 30 minutos. Ovo é o alimento mais completo e barato para isso. Não tenha medo de colesterol. A ciência moderna já desmentiu esse mito. Inclua gordura boa para a absorção de nutrientes. Troque carboidrato refinado por integral. Não pure o café da manhã. Cuidado com granola açucarada, leite vegetal sem proteína e fruta sozinha como refeição. Se você quer meu protocolo completo com cardápio de 7 dias, lista de compras organizada, tabela de proteína de cada alimento e dicas específicas para quem é diabético, hipertenso ou tem intolerância à lactose, eu preparei um material detalhado. Clica no link na descrição aqui embaixo, é gratuito e você pode baixar agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever agora. Eu posto vídeos toda semana com informações práticas e baseadas em ciência sobre como viver a terceira idade com força, independência e qualidade de vida. Ativa o sininho para ser notificado sempre que sair conteúdo novo. Eu quero saber de você. Dessas 5 opções de café da manhã que eu dei, qual você vai experimentar primeiro? Ou se você tem outra receita rica em proteína que funciona para você, compartilha nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos e muitas vezes crio vídeos novos baseados nas dúvidas e experiências de vocês. E se você achou esse conteúdo valioso, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Manda no WhatsApp para sua mãe, para o seu pai, para aquele tio, aquela tia que toma café da manhã só com pão e café. Essa informação simples pode ser exatamente o que falta para essa pessoa parar de perder força e começar a se recuperar. Não guarda isso só para você. Milhares de pessoas já mudaram o café da manhã seguindo essas orientações e estão sentindo diferença em semanas. Eu recebo mensagens todo dia de gente contando que voltou a fazer coisas que achava que nunca mais ia conseguir. Tem uma paciente minha que me mandou foto carregando o neto no colo aos 76 anos. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Não precisou de remédio caro, não precisou de tratamento complicado, não precisou de suplemento importado. Precisou de ovo, de queijo, de iogurte. Coisas simples, coisas que todo brasileiro pode colocar na mesa. Você consegue fazer isso. Não é difícil, não é caro, é uma escolha.
Começa amanhã. Muda esse café da manhã. Dá para o seu corpo o que ele está pedindo há tanto tempo e ele vai te devolver a força que você merece ter. Um abraço com muito carinho. Cuida bem da sua saúde e das suas pernas. Nos vemos no próximo vídeo.